Bom, então a gente resolveu, de uma certa forma, retratar o nosso trabalho aqui para os clientes, né, que hoje procuram a gente, às vezes tem dificuldade de estar vindo fazer um contato com a gente presencial, conhecer nosso criatório. Então foi uma forma que a gente viu de participá-los, né, e conhecer o nosso trabalho, né, com essa série de informações que a gente vai estar passando aqui. Isso eu acredito que tem grande valor. A partir do momento que o criador se expõe e está falando, né, com transparência do produto que o cliente pode estar levando em casa, né? Hoje, um trabalho de melhoramento genético, o impacto que se gera dentro de um rebanho hoje, você fazendo, né, como a gente fala, o pioramento genético ou melhoramento, o impacto é de 20 anos. Então, se você está levando coisa boa para sua casa, você vai ter 20 anos evolução no seu rebanho. Se você estiver fazendo pioramento genético, você vai demorar 20 anos para corrigir aquele efeito genético que você criou dentro do seu rebanho. Bom, o pessoal me pergunta muito por que a gente fazer melhoramento genético, né? Por que valorizar melhoramento genético. O animal, quando a gente seleciona com os critérios, né, de melhoramento genético em si, se torna interessante os dados que a gente acaba obtendo com esses resultados. Eu fico muito contente aqui no criatório da gente conseguir identificar, né, alguns critérios e trabalhar sobre eles, né? Um animal que a gente classifica, seja macho ou fêmea, como melhorador, esse animal ele vai dar uma resposta muito melhor na questão de sanidade, de nutrição e fertilidade. Então, dentro de um sistema de melhoramento genético, nós temos que montar grupos contemporâneos para a gente fazer uma avaliação justa e equilibrada desses grupos, né? Hoje nós separamos machos, fêmeas, acompanhamos o desenvolvimento desses animais em vários estágios da vida, mas sempre respeitando o prazo máximo de idades entre um e outro de 90 dias, né? Então a gente tem essa determinação, onde a gente acredita que os resultados coletados não vão interferir, desde que a gente respeite uma diferença de 90 dias dentro do rebanho, daquele grupo que nós montamos para avaliar. Um dos critérios que nós consideramos mais importantes aqui, sem dúvida também dos benefícios da raça Senepol, é a viabilidade de parto, né? Isso é um item que me chamou a atenção, me fez entrar na raça. Antes de começar qualquer trabalho de melhoramento, espessura de gordura subcutânea, ganho de peso ao sobreano, o animal a gente tem que fazer ele primeiro, ou seja, ele precisa nascer. Eu não consigo começar nenhum trabalho se esse animal não nasce. Então, a viabilidade de parto, ela tem a sua preocupação dentro do criatório Piatã. Por quê? Eu quero que o cliente ele leve o animal para casa e esse animal ele tem essa viabilidade de parto, onde a minha vaca ela é pura, ela tá para parir, tá em vésperas na semana de parir, eu vou ficar acordado até meia-noite esperando aquela vaca parir num piquete maternidade. Não, isso não é viabilidade de parto. Viabilidade de parto, o animal ele tem que estar preparado para gerar aquele produto, né, com baixo peso ao nascimento, e aí sim, após o nascer, vem o desenvolvimento acelerado do animal, que isso pra gente é o que a gente quer na raça. Um animal que seja precoce e tenha o seu desenvolvimento bem superior comparado com outros animais. Se falando em fêmeas, a gente gosta muito de identificar a característica desde os primeiros dias de vida, né? A gente analisa a questão das vulvas, né? A gente já consegue observar aquela bezerrinha que tem a vulva mais destacada. Enfim, aquilo ali já está falando pra gente que ela já vai ter uma pontuação melhor na questão de viabilidade de parto, né? Ou até mesmo pode auxiliar na questão de precocidade, acasalamento, enfim. Onde os animais, dentro desse grupo contemporâneo, a gente vai classificar os tamanhos de vulva como grande, pequeno e médio, onde sendo a melhor a grande e a pequena a inferior, né? Para a gente definir uma pontuação para isso. Então, esse é um dos itens que entra dentro do critério em fêmeas, né? Seria o tamanho da vulva, grande, pequena ou média. Nós fazemos a desmama dos animais, a gente trabalha em torno aí de 7 meses, né? Onde
nós fazemos avaliação, né, de ganho médio diário, onde a gente identifica, né, como é que vai ser a resposta desses animais após a desmama, né, após a ausência desse suplemento que a gente chama de suplemento materno aqui dentro do nosso criatório, para a gente acompanhar a evolução desses animais, né. Então, essa informação é muito importante, porque às vezes nós temos dentro do grupo contemporâneo mães que têm mais habilidade materna do que outras. Esse resultado durante a amamentação, ele viabiliza uma pontuação para as mães, né, e não para os filhos. Os filhos eles vão se demonstrar eficientes após a desmama. Então, a importância da gente acompanhar essa desmama, como ele vai responder à questão de nutrição, vai falar para a gente que o animal ele tem um índice maior de precocidade, ou seja, aquele animal que se destacar com maior peso, ele vai ter a pontuação de ganho de peso e vai começar a sinalizar as outras pontuações que são das cadeias de mantença, onde nós vamos ter espessura de gordura subcutânea, vamos ter outras características que a gente vai poder trabalhar também, mas ele já me sinaliza o que ele pode ser lá na frente, no recurso final, onde é a avaliação ao sobreano. Perímetro escrotal, né, ou circunferência escrotal em touros, né, como a gente falou da questão das vulvas em fêmeas, tem muita gente que tem dúvida, gera discussão, né, em falar sobre fertilidade, né. A gente separa um pouquinho isso, a gente tenta explicar isso para os clientes, onde a circunferência escrotal, a gente dentro de uma mesma condição de nutrição, a gente avalia nos animais, esses animais que identificarem o maior volume de circunferência escrotal, são animais que possuem a probabilidade de ser mais férteis, ou seja, o aparelho reprodutivo dele é mais desenvolvido, né? E o que me traz de benefício é usar um touro com essa característica, né? Com uma determinada idade, com perímetro escrotal já bem evoluído. Isso vai me trazer o quê? Em termos de fêmeas, o desenvolvimento do aparelho reprodutivo da fêmea ele vai se comportar da mesma forma. Então, as fêmeas que são filhas de touros selecionados com perímetro escrotal maior são fêmeas que também vão iniciar a idade reprodutiva mais cedo, né? Elas vão ter um desenvolvimento do aparelho reprodutivo mais rápido. Então, é sempre interessante ter essa característica dentro de um plantel para você não ter animais tardios, tanto em macho quanto fêmeas. Então aqui a gente define um peso, né, para essa característica, para identificar mesmo quem são os animais melhoradores do rebanho. Bom, então falando das fêmeas, a gente tem a preocupação, né, nós criamos aqui um critério referente a essa questão da evolução da precocidade sexual das fêmeas, que é o score para trato reprodutivo, né, onde a gente envolve um profissional da área de veterinária para estar vindo aqui fazendo trabalho com a gente, e a gente classificou com algumas pontuações. Então, como score 0, nós vamos ter o útero flácido, parado e sem presença de folículos, né? Então, o veterinário na palpação ele vai conseguir identificar e passar essa característica para a gente, e esse animal vai ganhar essa pontuação. Lembrando, sempre dentro de um grupo contemporâneo de animais, né? Diferença de idade aí no máximo de 90 dias para a gente estar fazendo essa identificação. A gente pode chegar numa pontuação de 5%, no útero também flácido, porém aquele útero que já está apresentando a presença de alguns folículos, né? Então ele está se iniciando, na verdade, um desenvolvimento, falando para a gente que a questão reprodutiva em breve irá acontecer. Então esse animal ele vai ficar nessa faixa aí em torno de 5%. Para passar para uma próxima etapa, né, para atingir uma pontuação de 10% acima, vai ser aqueles animais, aquelas fêmeas, né, que a gente vai também presenciar que o útero ainda é flácido, mas já vai ter a presença de um folículo dominante, tá? Então os animais que através de fazer a passagem do ultrassom, né, a gente vai conseguir identificar a presença de folículo. Então a gente considera que ele está mais evoluído comparado com as características anteriores. Os animais que apresentarem acima de 20% são aqueles que entrarão no enquadramento de útero rígido, com a presença de folículos e sem corpo lúteo, tá? Então esses animais, ele vai ter na verdade um folículo dominante, mas não vai ter a presença do corpo lúteo ainda, né? Então acima de 20% a gente vai classificar esses animais. Acima de 35% são as fêmeas que vão apresentar o útero rígido
com corpo lúteo e ciclando, tá? Essa é uma característica já de estágio bem avançado, da maturidade mesmo do aparelho reprodutivo, que a gente já considera muito interessante, né? Para identificar esses animais. Com certeza são animais que vão ganhar uma pontuação destacada, acima dos 35%, por possuir já essa característica versus a idade. Bom, então após a gente identificar essas outras características, como a gente observa uma variação, né, de oócitos em cada animal, ou folículos que seja, a gente teve que criar também uma pontuação para isso, porque os animais que possuem uma maior produção, teoricamente, vão gerar mais embriões, né? Então, lógico que vai depender do acasalamento, mas enfim, a gente é um indicador, né, para quem trabalha com melhoramento. Então a gente classificou animais acima de 50 ossos, a gente coloca uma pontuação, aí adiciona 10% a mais no peso, né, dos animais que são portadores dessa característica. Então isso é muito importante, né, a gente criar esses critérios para saber diferenciar realmente o animal. O Senepol é um taurino, né? Então ele surpreende, né, pela qualidade de carcaça, qualidade de carne. Só que os taurinos em geral eles têm uma predisposição maior a ectoparasitas, né? Como exemplo o carrapato, né? Embora dentro da raça a gente tenha uma porcentagem do N-Dama, né? É uma raça africana que contribuiu muito para essa rusticidade do Senepol com relação à resistência a ectoparasitas. O Senepol hoje, por ele ser pelo zero, né? Ele tem essa característica de adaptação. Então você vai ver o Senepol hoje numa temperatura aí de 40 graus, ele não vai procurar uma sombra, ele vai deitar no sol e vai estar ruminando para ele, né? Ele gosta de tomar sol. Então você imagina um animal com um pelo extremamente fino, onde a pigmentação da pele ela chega a fazer um trabalho de uma certa forma refletivo, né? Nesse sentido de inibir a presença ali dos ectoparasitas, né? A coraça do animal ela chega a atingir uma temperatura muito alta, então assim, por não ter pelo, dificulta muito a permanência desses ectoparasitas, né? Então, hoje a gente tem como mapear esses animais através de uma avaliação genômica molecular, né? A gente tem um marcador que se chama Slick Hair, onde a gente consegue já identificar, né, o animal que é portador, literalmente, do gene Slick, né? Então, essa característica é bem importante para a raça e fazendo um trabalho de cruzamento industrial com heterose, nós vamos conseguir corrigir, auxiliar outros taurinos, né, pessoais de outras regiões que está chegando o Senepol, está usando muito Senepol para corrigir, né, evitar esse excesso de manejo que hoje se tem por causa de ectoparasitas. Que fique bem claro, né, o Senepol não é que ele não tem ectoparasitas, sim, ele vai ter ectoparasitas, ele vai ter carrapato, vai ter mosca, vai ter berne, mas é um animal que vai ter menos comparado com qualquer outro taurino, né? Então ele vai trazer esse benefício, né, do pelo zero e automaticamente contribuir com a rusticidade do animal. Musculatura dupla hoje na raça é presente, né, principalmente nos genearcas da raça, onde trazem algumas consequências, né? A gente sabe que o animal portador de musculatura dupla ele pode ter uma resposta melhor, né, na questão da conversão ou eficiência alimentar, mas ele é um gene que deve ser eliminado. Aqui no nosso rebanho hoje, no Senepol Peatã, a gente eliminou de uma certa forma esse gene e nos acasalamentos a gente considera a eliminação do mesmo, né, porque é um gene não desejável. A gente, por saber dos problemas que podem se gerar, né, a gente não acha interessante trabalhar com esse gene da musculatura dupla. O que causa a musculatura dupla? A musculatura dupla ela pode gerar uma hipertrofia nos animais, né, então podem, como por exemplo uma raça que é destacada, o Piemontês, tem musculatura dupla, então se a gente pega animais com excesso de musculatura, eles vão ter uma dificuldade de aprumos, né? Essa questão da hipertrofia vai dificultar
o deslocamento. Então é um animal, você imagina um animal que tem alto libido, que precisa cobrir aí 40 vacas e tem que andar bastante, né? Um animal com dificuldade de locomoção, isso vai prejudicar essa questão também reprodutiva. Outra coisa, nas fêmeas, esse excesso de musculatura dura pode fechar muito o canal do parto, perdendo aquela outra característica que nós falamos, né, de viabilidade de parto. Não adianta eu selecionar aqui para viabilidade de parto e continuar usando animais portadores, né, de musculatura dupla. Outra questão, a musculatura dupla pode trazer também vulvas infantis em fêmeas, né? Então, dentro daquele outro critério que também a gente avaliou, vulva pequena, que vai estar associado aí também à reprovação até mesmo da concessão do registro definitivo do animal, que é um critério de desclassificação, né? Então, por que usar hoje a musculatura dupla, sendo que eu tenho um recurso, uma avaliação molecular, que permite identificar os animais que são portadores antes de eu estar utilizando, né? Então, a musculatura dupla a gente tem esse conceito aqui dentro do criatório, né? A gente prefere não trabalhar com animais provenientes ou possuidores aí de acasalamentos, enfim, de musculatura dupla. Então, assim, reunindo todas essas informações, né, que são informações de coleta, a gente vai para outras aproximadamente 25 características que a gente considera funcionais, características de valores econômicos, né? Onde a gente vai pontuar desde um animal que possui uma boca larga, pequena ou média, né? Tem o seu objetivo para isso, né? Tá claro para a gente. Animais com estrutura de membros, né? Então, se a gente vai fazer um acasalamento, a gente quer buscar uma estrutura que a gente acha o ideal. O frame do animal é muito importante, a gente tem que pensar que o Senepol ele está desbravando o Brasil, ele está entrando em rebanhos zebuínos de uma forma muito agressiva, então ele precisa ter frame para poder trabalhar, mas esse frame tem que ter um limite, para não perder as outras características, principalmente a precocidade, né? Então hoje a gente chegou aqui no nosso conceito, a gente sabe o frame que a gente quer para os animais, que vão conseguir trabalhar a campo realmente, né? Não vai ser prejudicado pela questão do frame. A uniformidade de dorso-lombo, profundidade do animal, amplitude de costela. A gente está chegando hoje numa evolução de avaliar até as questões geométricas, né, dos animais, ou seja, largura de garupa, comprimento de garupa. A gente está chegando a algumas dimensões que a gente acha interessante para garantir a funcionalidade dos animais, né, tanto para as fêmeas quanto para machos. Se a gente pega hoje, por exemplo, uma fêmea que tem uma garupa não tão abaixo de 45 graus, a gente sabe que aquela garupa, quanto mais reta, ela vai dar uma sustentação para o sistema mamário da fêmea, automaticamente vai dar uma viabilidade de parto maior, né? E vai dar o posterior que a gente quer no animal. Então, hoje, a gente tem informações para chegar e pontuar esse tipo de característica dentro do nosso rebanho. Utilizamos aqui essa ferramenta há mais de 3 anos, né, onde a gente está tendo resultados de avaliações moleculares, que isso fica bem claro, né, onde a gente tem oportunidade de comparar esses índices dentro de um rebanho taurino, né, não é um marcador específico da raça Senepol, né, o que nós fazemos a comparação, mas nós fazemos comparação com o taurino, ou seja, animais jovens com 2 meses, a gente já tem a possibilidade de saber se esse animal possui um marcador e se ele possui potencial para facilidade de parto, por exemplo, em fêmeas, ou até mesmo se o animal possui um índice de maciez alto ou não, se ele vai possuir uma espessura de gordura subcutânea ou não, stayability, ganho médio diário. Enfim, a gente pode ter acesso hoje dentro dessa característica. Até o último marcador que saiu é o peso de carcaça quente, né? A gente já está fazendo também. São informações que a gente hoje, pelo investimento que a gente fez, a gente tem acesso a um banco de dados de touros e automaticamente das nossas doadoras, onde a gente consegue confrontar também esses resultados. Então, um pouquinho do nosso melhoramento genético, né? Reunir todas essas informações. Então, assim, pessoal, casalamento, pelo menos aqui na Senepol Peatã, não acontece em horas e nem em dias, né? A gente leva um tempinho realmente para fazer um estudo como merece um animal para a gente batizar ele como melhorador.
O Senepol ele tem o seu reconhecimento hoje como a raça do futuro, né? Onde é uma raça que a gente vê que está adaptada aos trópicos, né? E a gente acredita também ela ser a raça do futuro porque a gente precisa melhorar muito hoje, falando a nível Brasil, a lucratividade por hectare, né? Então, se a gente tem um animal que é mais precoce, que vai me dar um volume de carne maior em áreas menores, esse é o animal que a gente tem que procurar fazer, né? Então o Senepol hoje como ferramenta para o cruzamento industrial, o Senepol vai permitir uma qualidade de carcaça, né, no cruzamento industrial, onde vai agregar um valor maior dentro da propriedade. Então a gente falar que hoje em torno de 85% do rebanho nacional são zebuínos, né? E eu uso muito esse termo relógio biológico, né? Se a gente, mesmo que a gente quisesse atender com touros todo esse rebanho de vacas zebuínas, a gente não ia conseguir. Isso vai muitos anos ainda, né? Então o Senepol ele está ganhando o espaço dele, está mostrando o seu trabalho, então ele tem um longo caminho ainda pela frente. Fazer o melhoramento genético, então, primeiro, o cliente está fazendo um investimento com a gente, né? Eu acho que ele tem toda a história dele para ele conseguir resultar aqueles valores e aqueles valores ele vir transferir para a gente. A parte financeira pesa bastante, a gente tem muita responsabilidade com isso, né? E o que é mais legal disso? A gente se sente, de uma certa forma, envolvido, né? Importante, a gente acaba ouvindo histórias de alguns clientes, né? Dos sonhos, e a gente procura ser o mais transparente possível, auxiliar nessa continuidade de melhoramento genético lá na casa dele. Então a gente se sente, de uma certa forma, participando dos sonhos desses novos clientes, né? Principalmente aqueles que estão tendo a primeira experiência com a raça. E tem uma história bem interessante de um cliente, né, que marcou muito, né? Isso já faz praticamente uns 2 anos que ele entrou em contato, onde ele falou: Leandro, eu vi né, a sua participação no canal do Boi, numa entrevista, eu vi a docilidade do Senepol e eu estou entrando em contato. Até então a gente estava conversando normal, né? Ele falou: esse final de semana passado eu desisti, que eu não quero mais criar a raça que eu estou criando, é um zebu, é um animal muito agressivo, né, praticamente selvagem, e eu estava no curral, do lado de fora, e praticamente eu fiquei sem alternativa quando aquele animal pulou o curral e veio na minha direção. Por que sem alternativa? Esse cliente ele é um cadeirante, né? Então eu me imaginei no lugar dele como cadeirante, querendo mexer com a pecuária, porque só quem mexe sabe como é prazeroso, né? De estar ali, quer estar perto, sentir aquele cheiro dos animais, e ele mesmo assim está ali participando, né? E por estar numa cadeira de roda, um animal mais agressivo pulou esse curral e veio na direção dele, né? Então, poxa, o Senepol ele pode continuar proporcionando esse sonho dele mexer com pecuária, né? Então eu me senti muito responsável e importante em passar orientações para ele com relação ao Senepol, para que ele continue, né, conduzindo os objetivos dele, né? Então a gente pega desde clientes como esse, como aqueles clientes que estão retomando o envolvimento da família na pecuária, né, que vem de sucessões familiares, que tinha parado. Então a gente se sente muito importante com isso. Em cima desse trabalho que nós fazemos... O seu estilo de criar Senepol, você faz seleção, é PO? Isso, nós trabalhamos literalmente com rebanho PO, né? Mas a nossa seleção hoje, a gente faz parte do PGMGS, que é o programa da associação, né? Então a gente tem avaliação genômica, fazemos GenePlus, né, com as visitas dos técnicos, e temos todos um critério de seleção nesse sentido, principalmente apostando aí nessa novidade que é a avaliação genômica. Primeiro, o valor genético, né? O valor da nossa marca, né? A gente tem essa garantia, né? Os animais com nossa marca, com nosso nome, eles são portadores, né? Passaram por esses desafios. Então isso tem que ter o seu valor hoje dentro de um rebanho nacional, né? Porque será que todos os
criatórios se dão ao trabalho de fazer essas pesquisas, correr atrás dessas informações, pontuar isso, né? Envolver outros profissionais, mandar amostras para laboratórios. Então, eu sempre conscientizo os clientes, né, com relação ao contato, ao seu primeiro contato com o Senepol, de estarem seguros, né, naquilo que eles estão investindo. Eu acho que esse é o caminho, né? Se eu pudesse dar uma dica hoje para quem está entrando na raça, confie, né, no histórico ou naquele criatório que você está comprando. Bom dia pessoal, tudo bem? Estamos aqui no criatório do Senepol Piatã. Acabamos de fazer uma coleta aqui das doadoras. Já tem um tempo que a gente vem trabalhando aqui, fazendo essa seleção dos animais, tentando selecionar aí animais precoces, né, com a fertilidade acima do padrão. Hoje a gente conseguiu aqui essa média de aspiração, uma média de 70 ovos por doadora. Então, comparado com outras raças aí, você vê que o Senepol é uma raça que consegue ter essa saída em relação à fertilidade, né? E estamos aí junto com o Leandro, né, Leandro? Isso aí. Quanto foi no total, Jader? Foram 352 ovos totais em 5 vacas, 5 doadoras aqui do criatório. Estamos no caminho, então, né? É um resultado que realmente enche os olhos do criador, né? E para quem também interessa na raça aí também, né? Investir nessa genética, né? Com certeza, uma genética que tem futuro e estamos correndo atrás disso aí. Aí às vezes eu paro e me penso, né? A gente nessa busca constante, né? Do melhoramento contínuo, a evolução genética dos animais, né? Da melhoria contínua em si. Será que a gente está no caminho certo? Aí eu paro para refletir alguns acontecimentos aqui no criatório, né? Que nos fazem ter a certeza disso, né? Curiosamente, semana passada nós fizemos uma aspiração aqui praticamente em 5 doadoras. A gente teve um resultado aí de quase 400 oócitos, né? Então, os veterinários, o laboratorista que estava participando aqui junto, ficaram muito contentes, saíram fazendo ligações e, né, se manifestaram, fazia muito tempo que eu não via um resultado assim. Então, essa alegria do profissional que está ali lidando com os nossos animais, passa para a gente essa sensação que a gente está indo no caminho certo, né? Seja no controle de pesagem que nós fazemos aqui com os funcionários, onde a gente vai apartar um lote de sobreano e a gente gera uma certa brincadeira, né? Vamos apostar aqui quem vai acertar o peso do animal X e tal. E aquele animal, às vezes, ele supera muito mais a expectativa, né? O Senepol engana muito, ele permite essa brincadeira, né? Então isso é muito gostoso. Então, diferente se a gente tivesse resultados negativos, né? Se eu tivesse aspirando animais, tivesse resultados ruins, não ia gerar esse clima. Se eu tivesse pesando, tivesse resultados inferiores, também não ia gerar esse clima. Então, os clientes me ligam, me mandam mensagem em horários qualquer, me passando informações sobre isso, muito felizes, contentes. Então, acho que é isso que mostra que a gente está no caminho certo. E o objetivo é continuar crescendo. A gente tem certeza que o melhoramento genético nunca acaba. Então, o nosso trabalho, de uma certa forma, também nunca vai parar.